A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje denúncia apresentada contra o senador Renan Calheiros pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Por 3 votos a 2, o colegiado entendeu que há indícios suficientes para tornar o senador réu em um processo criminal. A turma julgou denúncia apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República, que foi baseada na delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, empresa da Petrobras na época. Nos depoimentos, Machado disse que Calheiros e outros políticos do partido teriam recebido valores de empresas que tinham contratos da estatal para repassar a diretórios do MDB. De acordo com a acusação, os supostos repasses teriam ocorrido por meio de doações eleitorais a 3 diretórios, do MDB no Tocantins e Aracaju e do PSDB em Alagoas, em troca de benefícios na Transpetro. Na semana passada, no início do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator do caso, entendeu que há indícios dos crimes, mas somente no repasse feito ao diretório de Tocantins. Nos casos envolvendo os demais diretórios, não haveria provas suficientes para a abertura da ação penal contra o senador. Segundo o ministro, em 2010, a empresa NM Engenharia e Serviços, cujos sócios também assinaram delação, repassou R$150 mil em forma de doação eleitoral oficial ao diretório de Tocantins após solicitação de Renan Calheiros. A doação foi direcionada a um apoiador do senador, o então deputado Leomar Quintanilha. Na sessão desta tarde, os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia acompanharam o relator, formando a maioria pela abertura da ação penal contra o senador. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram do relator e entenderam que a denúncia da PGR é genérica e não apontou as condutas pormenorizadas que teriam sido cometidas pelo senador. Segundo Gilmar, a denúncia se baseou somente na delação premiada de Sérgio Machado e não apontou os meios que teriam sido empregados para a obtenção dos recursos, além de não indicar se houve pedido de Renan Calheiros para que as doações fossem realizadas. Não especifica de forma concreta o ato de ofício ou relativo às atribuições institucionais do senador que teria sido indevidamente mercadejado, sustentando-se apenas em um genérico fornecimento de apoio político, afirmou Mendes. Com a abertura da ação penal, Calheiros deverá prestar depoimento e poderá indicar testemunhas de defesa. Ao final do processo, caberá ao ministro Fachin elaborar uma sentença para condenar ou absolver o senador. Não há prazo para a decisão. A defesa do senador negou as acusações e afirmou que a denúncia foi feita pelo ex-procurador Rodrigo Janot antes do término da investigação pela Polícia Federal. A própria Polícia Federal, de forma expressa, diz que as provas não comunicam entre si e que elas são desencontradas, afirmou Luiz Henrique Alves, advogado do senador. As informações são da Agência Brasil. Assuntos do governo, agenda do presidente. O presidente participou hoje pela manhã da abertura do Fórum O Controle no Combate à Corrupção. O ministro da Controladoria-Geral da União, CGU, Wagner Rosário, destacou no evento que o órgão já celebrou 11 acordos de leniência, perfazendo mais de 13 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões já foram restituídos ao Tesouro Nacional. Segundo o ministro, os acordos visam não só a recuperação de recursos, mas também evitar novos atos irregulares. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada de empresas que assegura habilitação para novos contratos com o governo federal, estadual e municipal. O ministro Wagner Rosário destacou ainda que 69% dos órgãos do governo contam atualmente com o Plano de Integridade, que implementa medidas para detectar e evitar casos de corrupção e fraudes no serviço público. A meta para o ano que vem é implementar o projeto em 100% das estruturas do governo. Às 10 horas, a agenda com o ministro Sérgio Moro, que é o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, onde foram tratados assuntos afetos ao próprio ministério, detalhando alguns projetos daquela pasta. Às 11 horas, Henrique Duarte Prata,
presidente do Hospital de Amor de Barretos. Foi uma visita de cortesia. Lembre-se que o senhor presidente, quando esteve naquela cidade, teve a oportunidade de conhecer o belo trabalho daquela organização hospitalar. Às 14h30, 24ª reunião do Conselho de Governo. As pautas previstas de alguns ministérios foram as seguintes: Ministério da Saúde, aprovação do programa Médicos pelo Brasil. Ministério do Turismo, o impacto do orçamento e de investimentos no turismo, bem como na geração de emprego e renda no Brasil. Controladoria Geral da União, apresentação do painel de gastos do governo. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, decreto do projeto, abre aspas, Abrace o Marajó, fecha aspas, e Pacto de Avanço Social. Secretaria de Governo da Presidência da República, o ministro então abordou as emendas parlamentares e qual é o andamento das mesmas, e os Correios, uma apresentação de assuntos relevantes daquela organização. Às 17 horas, o lançamento do programa Saneamento Brasil Rural, no qual, por certo, vocês estiveram presentes. O programa Saneamento Brasil Rural, de responsabilidade da Funasa, tem como objetivo universalizar o acesso ao saneamento básico para as populações das áreas rurais brasileiras. Aproximadamente 40 milhões de pessoas serão beneficiadas com ampliação do abastecimento de água, instalações hidrossanitárias, água e esgoto, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta terça-feira Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a criação de 69 serviços de odontologia e ortopedia com atendimento especializado às pessoas com deficiência, público prioritário para o governo Bolsonaro. A maior parte desses pedidos de habilitação estavam pendentes desde 2018. No total dos 66 novos serviços, serão 20 centros especializados de reabilitação, 8 centros especializados para pacientes com doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos. Destes, 14 irão integrar a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Para efetivar essas iniciativas, o Ministério irá repassar mais de 70 milhões de reais por ano para custear os serviços no Sistema Único de Saúde. Estima-se que serão mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. Além de ampliar os serviços, o Ministério da Saúde trabalha também para qualificar os serviços prestados à população. Nesse sentido, pela primeira vez, a pasta lançou o Guia para Prescrição, Concessão, Adaptação e Manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, e o Guia de Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, com foco nos profissionais da saúde. Os materiais serão disponibilizados na biblioteca virtual do Ministério. Agora nós vamos tecer maiores detalhes com relação ao programa de viagem do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por ocasião da 55ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados associados. Aliás, eu acho que foi uma solicitação de vocês ontem. Então, o programa começará na quinta-feira. Então, houve uma evolução. O programa começará na quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 6 horas, com a partida de Brasília para Porto Alegre, e às 9h15, com chegada em Bento Gonçalves. Então, vai a Porto Alegre e Bento Gonçalves. Às 10 horas, reunião bilateral com o presidente da República do Paraguai, Mário Abdo Benítez.
Às 10h40, recepção das delegações estrangeiras, com a seguinte ordem de chegada: Ministra dos Negócios Estrangeiros da República Cooperativa da Guiana, Karen Cummings. Ministro de Relações Exteriores da República do Chile, Teodoro Ribeira. Ministro de Relações Exteriores do Estado Plurinacional da Bolívia, Karen Logarit Rodrigues. Vice-presidente da República Oriental do Uruguai, senadora Lucia Topolansky. Presidente da República da Argentina, senhor Maurício Macri. Presidente da República do Paraguai, senhor Mário Abdo Benítez. Ainda representantes da Colômbia, Equador, Peru e Suriname a serem confirmados oportunamente. Às 11 horas, ocorrerá uma reunião da plenária da 55ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Às 12h30, uma cerimônia de assinatura de atos. Atos a serem firmados: acordo para a proteção mútua de indicações geográficas dos Estados partes do Mercosul, acordo de alcance parcial para a facilitação do transporte de produtos perigosos, acordo de administração fiduciária Mercosul-FONPLATA, acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas, saúde, transporte, identidade, acordo sobre reconhecimento recíproco de assinaturas digitais e novo anexo sobre serviços financeiros do Protocolo de Montevidéu sobre comércios e serviços. Às 12h45, foto oficial dos chefes de delegação da Cúpula e da Aliança do Pacífico. Às 12h55, um plantio das vinhas do Mercosul. Às 13h15, a apresentação do coro Sacro Infanto Juvenil de Bento Gonçalves. Às 13h30, almoço oferecido pelo senhor Presidente da República aos chefes de delegação. Às 14h45, declaração à imprensa. Às 17h40, partida de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Então, sai de Bento Gonçalves, vai a Porto Alegre, Rio de Janeiro. E às 19h20, chegada ao Rio de Janeiro. Agora eu me coloco à disposição de vocês, por acaso existe alguma pergunta. Boa noite, porta-voz. Murilo Fagundes, da Bloomberg. Porta-voz, eu gostaria de saber se houve algum avanço nas negociações da equipe técnica sobre a taxação pelos Estados Unidos sobre aço e alumínio. Eu agradeço a sua pergunta. Hoje à tarde, nós mantivemos contato com a equipe do secretário Truirro, onde nos foi iluminado que essas conversações estão sim avançando, mas detalhes específicos sobre elas nós ainda não os possuímos. De forma que vamos manter a informação de que a conversação prossegue, nós estamos entendendo bem o que ocorreu por parte do governo americano, a fim de que haja um posicionamento da nossa parte, apresentando as nossas ideias, as nossas colocações. Boa noite, porta-voz Camila Turtelli, do Broadcast Estadão, tudo bem? Bem. Eu queria saber qual que é a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação à decisão da Anvisa hoje, que decidiu liberar a comercialização de remédios à base de cannabis nas farmácias. Bem, eu não conversei especialmente sobre este assunto com o presidente, mas vos trago a seguinte informação. Há pouco obtivemos do Ministério da Cidadania que o ministro Osmar Terra gravará um vídeo ainda hoje e o disponibilizará nas mídias sociais, seja do Ministério, seja na sua própria mídia social, esclarecendo a posição daquele ministério, que, por consequência, é também a posição do senhor Presidente da República. Paz e bem.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.